Fala galera, vai começar agora mais uma aula da nossa oficina de redação e já estamos na aula 17. Sabe o que isso significa? Que nós já passamos por toda a parte teórica da oficina de redação, da estruturação do texto, dos parágrafos, dos períodos, né? Como articular as ideias. Já passamos por todo esse processo de construção do texto e agora a gente só vai calcificar, né, esse conhecimento. Por isso que a aula de hoje é de revisão estrutural. E não só de revisão estrutural, mas também de falhas argumentativas. Por quê? Porque depois de um tempo, quando você está maduro na produção do seu texto, você perde muitos pontos de argumentação, não porque a argumentação é superficial, não porque a sua argumentação é previsível, porque você começa a ganhar, né, maturidade, encorpar o seu texto, mas é porque você comete um erro chamado de falha argumentativa, que parece que o parágrafo está perfeito, mas essa falha, sabe o que ela significa? Irreversibilidade da produção escrita. E sabe o que é isso? Que você perde o parágrafo, que você não valida aquele desenvolvimento 1 ou aquele desenvolvimento 2. Então acaba que é o tipo de redação que você fala, caramba, mas tudo direitinho, eu escrevi bonitinho, minha nota foi tão baixa. Por quê? Porque a falha argumentativa invalida o seu parágrafo. Então é como se você tivesse escrito 3 parágrafos e não 4, né? Então é um erro comum, mas é comum quando alguém já está preparado, já sabe escrever um texto e não percebe essa falha argumentativa. Por isso que hoje, além de revisar a estrutura, para você fazer o seu checklist, para ver se você está conseguindo fazer cada pedacinho de cada parágrafo, eu também vou trazer para vocês algumas falhas argumentativas recorrentes, para que vocês consigam identificar se vocês estão ou não estão fazendo essas falhas, né, cometendo esses erros, para que vocês possam evitá-los e consertá-los. Beleza? Então vamos para a nossa revisão estrutural. Como vocês sabem, todo parágrafo tem 3 partes. No parágrafo de introdução, essas 3 partes se chamam contextualização, tese e fechamento. Como que você pode elaborar a sua contextualização? Ela pode ser uma contextualização positiva ou negativa dentro das estratégias possíveis. Lembra quais são? Definição de um conceito importante, alusão histórica, a criativa, que é aquela que você traz um filme, uma série, né? Quando eu coloquei aqui contextualização criativa, não é que você é obrigado a fazer uma contextualização sobre uma bagagem cultural, mas que você, seja lá qual for a estratégia, a definição, frases nominais, né, que são os flashes, declaração, seja qual for a estratégia que você utilizar, que você seja criativo e não clichê, e não óbvio, né? Essa é a ideia do contextualização criativa aqui. Mas o que me importa agora é lembrar que seja qual for a estratégia que você vai usar, ela pode ter um conteúdo positivo ou um conteúdo negativo. E por que é importante você conseguir interpretar se o conteúdo da sua contextualização é positivo ou negativo? Porque isso influencia diretamente na elaboração da sua tese. Repare, toda vez que a sua contextualização é positiva, a sua tese tem que ser problematizadora. Por que isso, prof? Porque você precisa ter um problema para solucionar na intervenção. Então, a sua tese necessariamente é algo negativo. Então, quando você começa com algo positivo, você precisa falar, olha, tem isso de bom, porém, contudo, todavia, no entanto, tem esse aspecto negativo que é o que a gente vai resolver na conclusão. Essa é a ideia da tese problematizadora, que é aquela que você começa com um conectivo adversativo, como esse que eu acabei de citar. Beleza? Agora, a sua contextualização pode ser também negativa, quando você já traz um fato negativo, ruim, né? Um aspecto, um exemplo ruim daquele problema que acontece. Quando você já começa com uma contextualização negativa, você não pode botar porém. Porque lembra, essa é uma conjunção adversativa, ou seja, ela vai introduzir uma informação oposta à que você disse. Se você disse algo ruim e coloca porém, significa que a sua tese vai ser algo bom, e ela não pode ser algo bom, ela precisa necessariamente mostrar um problema. Então, quando você tiver uma contextualização negativa, você precisa necessariamente fazer uma tese reafirmadora, ou seja, que confirma, que ratifica esse problema, fala realmente, eu identifiquei esse problema nesse exemplo e ele persiste, né? Você reafirma. E as palavras que você vai utilizar para reafirmar não são as conjunções adversativas. São justamente as palavras, os termos, as expressões que dão ideia de continuidade, como persiste, perpetua-se,
a manutenção desse cenário, né? Quando você dá uma ideia de continuidade, de persistência, é quando você reafirma esse aspecto negativo. E temos, por fim, o fechamento, que pode ser genérico ou com topicalização de ideias. Por que eu deixei a topicalização de ideias em negrito? Porque ela é fundamental para você tanto organizar o seu texto e garantir que você vai ter uma ideia diferente em cada parágrafo de desenvolvimento e evitar uma falha argumentativa, e também porque ela pode garantir que o seu texto é argumentativo. Porque lembra, o que diferencia o seu texto de argumentativo ou dispositivo é a tese. Mas às vezes você tem dificuldade de elaborar a tese. Quando que você deixa claro que aquele texto é argumentativo e não expositivo quando a sua tese tá meio cambaleando? Quando você tem topicalização de causas, porque você mostra as causas do problema. Então a topicalização ratifica que o seu texto é argumentativo. E é muito importante deixar claro que o seu texto é argumentativo, porque se ele não for, você zera a redação logo na introdução. Beleza? Então, claro que você pode fazer o genérico? Pode, é uma possibilidade, mas eu te aconselho a fazer a topicalização de ideias, porque vai te dar esses dois benefícios. O benefício do texto argumentativo e o benefício da organização de ideias, tanto para você quanto para o corretor. Beleza? O nosso segundo parágrafo, ou melhor, o segundo e o terceiro parágrafos da redação Enem é o desenvolvimento, né? São os desenvolvimentos que a gente produz na nossa redação. E como que nós temos que estruturar esse desenvolvimento? Também com 3 partes. Tópico frasal, fundamentação do argumento e retomada do tema. Como assim? O tópico frasal é aquele que em uma frase resume qual é o argumento que você vai dizer. Ou seja, esse tópico frasal, ele vai desenvolver a primeira ideia que você topicalizou. Desenvolvimento 1 vai abordar o tópico 1. A causa 1 que você escreveu aqui. O desenvolvimento 2 vai abordar a causa 2 que você topicalizou aqui. Beleza? Então, é isso o tópico frasal. Apresentar o seu argumento. Show! Fez isso, né? Letra maiúscula, ponto. Vamos para o nosso segundo período, que é a fundamentação. Que você prova que o que você disse aqui no tópico, a ideia que você está defendendo, é verdadeira, é pertinente, é útil, é problemática, é a prova de que você está certo e coerente. Como que você comprova isso? Botei aqui alguns exemplos, com dados estatísticos, exemplo, alusão histórica, argumento de autoridade que é obrigatório na sua redação, porque é ele que te dá o repertório sociocultural produtivo. Lembra disso? Que você só ganha 200 na competência 2 com esse repertório? Então você sempre tem que pensar em fazer isso. Quer um conselho? Nos 2 parágrafos de desenvolvimento, fundamente o argumento com citação. Uma citação no segundo e uma citação no terceiro. Essa é a melhor forma de você garantir os seus 200 pontos. Beleza? Então você vai utilizar a fundamentação e depois, não esqueçam desse fechamento, não negligencie o fechamento. Faça sempre um fechamento com retomada do tema. Por quê? Porque vários assuntos dão margem para muitos temas. Então, quando você não retoma o tema, parece que você está tangenciando, que você começou a viajar muito, a falar muito de coisas muito distantes e não voltou para o foco. É fundamental retomar o tema nesse fechamento por causa disso. Porque pensa, para você ter um tema, sei lá, um macrotema de educação, e você pegar uma citação de filosofia e fazer aquilo ali não parecer tangenciamento, você precisa de uma retomada, porque senão vai parecer que você tangenciou. Em vez de falar de educação, falou de filosofia. Em vez de falar de economia, falou de filosofia. Então é importante que você sempre faça esse nó, né, esse laço, amarre o seu parágrafo para garantir que você não vai tangenciar, porque tangenciamento te dá 40 na competência 2. Beleza? Esses são os seus 2 parágrafos do meio. E o último parágrafo tem a nossa famosa proposta e intervenção. Mas não esqueça que a proposta e intervenção é parte do meio da conclusão. Antes, você tem que ter a retomada da tese. Por que é importante fazer? É obrigatório fazer? Não. É aconselhável fazer? Claro. Por quê? Primeiro, por uma questão de estrutura. Você estruturou todos os parágrafos com 3 partes. Então, a expectativa que você gera no leitor é que tenha 3 partes na conclusão também por uma questão de coesão e estrutura do texto. Beleza, começa por aí. Segundo, porque quando você retoma a tese, você garante que você tem tese. Quando você não retoma a tese, geralmente é porque você não conseguiu elaborar uma tese. Você não consegue fazer uma paráfrase de algo que não existe.
Então, uma boa estratégia para você ver se você de fato conseguiu escrever uma tese, que é a que te garante que você vai ter um texto argumentativo e não expositivo. Beleza? Aí sim, depois de fazer a retomada da tese, que a gente entra nos 5 elementos da nossa proposta de intervenção. Beleza? Quais são esses 5 elementos? Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer e o detalhamento, que pode ser um acréscimo de informação, uma justificativa ou uma explicação sobre um desses 4 elementos anteriores. Beleza? Quantas propostas você é obrigado a fazer? Uma proposta com os 5 elementos te dá 200 na competência 5, porque cada elemento vale 40 pontos. Então, se você tem os 5, você tem 200 pontos. Só que, qual é o conselho que eu posso te dar? Faça 2 propostas. A primeira, que é aquela que soluciona o problema 1, do desenvolvimento 1, que é o tópico 1 da sua introdução, você faz com os 5 elementos, para você garantir 200 na competência 5 nessa proposta. E faz a segunda topicalizada com 3 elementos, quem, o que e como, quem, o que, para quê, por exemplo, faz a segunda topicalizada para garantir 200, não na competência 5, porque você já garantiu, mas 200 na competência 4 de estrutura do texto, que é justamente a competência que te dá ou te tira pontos por você fazer ou não fazer esses 3 elementos esses 3 elementos não, as 3 partes em cada parágrafo, beleza? E depois que você faz as suas 2 propostas de invenção, sendo a primeira completa e a segunda topicalizada, aí você vem com a frase otimista cíclica. Lembra? É frase porque você não tem muito espaço, é literalmente uma linha. É otimista porque você enumerou vários problemas, mas você acredita tanto que a sua solução é boa que você tá otimista, tá esperançosa com ela. E por que ela é cíclica? Porque ela retoma aquilo que você disse na sua contextualização criativa. Se você começou falando de um filme, você vai terminar falando dele. Se você começou falando de Constituição, você vai terminar falando da Constituição. Se você começou falando do período colonial, você vai terminar falando do período colonial. Esse é o texto cíclico, que é o texto que mostra que o seu planejamento contempla início, meio e final. Tanto que eles conversam, dialogam entre si. Beleza? Então, fazendo o seu checklist, vê, escrevi o primeiro parágrafo. Tem as 3 partes? Tem contextualização? Check. Tem tese? Check. Tem topicalização? Check. Vai fazendo o seu checklist para garantir que a sua redação está muito bem estruturada para você nunca mais perder ponto na competência 4. Beleza? Aqui eu consegui fazer a revisão estrutural com vocês e vamos entrar então nas polêmicas falhas argumentativas. A primeira falha argumentativa muito comum de quem já está escrevendo há bastante tempo é o empilhamento de ideias. Por quê? No início, quando você começa a escrever uma redação modelo Enem, quando você começa a estudar esse gênero textual, você fala, caramba, tem 30 linhas, eu nunca vou conseguir escrever 30, não consigo passar da linha 15, da linha 20, da linha 22. Você fica achando que é muita linha para pouco texto, para pouca ideia. Mas conforme você vai estudando os temas, os assuntos, vai aprendendo, você tem a sensação contrária, você fala, meu Deus, eu tenho muita coisa para escrever e só tem 30 linhas. Esse é um processo natural e nós estamos nessa fase, né? Vocês chegaram nessa fase de começar a achar que 30 linhas é pouco e não que 30 linhas é muito. E é justamente pela quantidade de ideias que você tem que você acha que 30 linhas é pouco, né? Porque você começa a ter várias ideias, várias informações, várias citações, muitas informações úteis, pertinentes ao assunto, porque você tem estudado, você tem aumentado a sua bagagem cultural, então você consegue fazer um brainstorm bem rico, bem denso, e você não sabe como que você vai organizar. Só que a competência 3 é a competência que avalia justamente a sua seleção de ideias e argumentos. É a competência que fala, olha, eu sei que esse candidato estudou, que ele tem muitas ideias. Eu quero saber se ele tem a capacidade de escolher as melhores ideias e os melhores argumentos. Quando você comete empilhamento de ideias, é porque você não conseguiu fazer essa seleção. Se liga nesse exemplo. A saúde no Brasil precisa de melhoras. Os hospitais estão lotados, as filas estão cada vez maiores, não há médicos suficientes para atender os pacientes, só há clínicos, não tem especialista em outras áreas, a equipe de enfermagem é insuficiente, não tem infraestrutura, não tem medicamento. É fácil identificar que esse parágrafo foi retirado de um texto, de uma redação que falava sobre saúde. Ok, mas olha quantas ideias ele topicalizou, ele empilhou nesse parágrafo e não desenvolveu nenhuma, justamente porque acabou o espaço.
Primeira, hospitais estão lotados. Esse é um problema que daria um parágrafo inteiro para você escrever. As filas, quando a gente pensa, por exemplo, na fila de transplante de órgãos, você poderia utilizar o argumento fila para um parágrafo inteiro. E assim sucessivamente. Não há médicos, só há clínicos, não tem especialista, equipe de enfermagem suficiente, não tem infraestrutura, não tem medicamento. Cada um desses termos que eu destaquei é uma ideia que merece um parágrafo para cada. Então, quando você faz isso, você não consegue selecionar suas ideias e você coloca uma atrás da outra, acaba que você empilha as ideias e não consegue desenvolver nenhuma. É uma falha argumentativa, você perdeu o parágrafo. Por quê? Porque o objetivo é justamente você ter um tópico frasal com uma ideia, uma fundamentação que prove essa ideia e um fechamento que retome o tema. E aqui no caso você não tem nada disso, você só tem várias ideias, um tópico frasal gigantesco que virou um parágrafo. E um indício de que você está cometendo esse erro é a quantidade de vírgulas no seu parágrafo, porque a vírgula serve para enumerar. E aqui, como eu tenho um empilhamento de ideias, eu tenho inúmeras ideias separadas por vírgula. Então, se você está escrevendo muita vírgula no seu parágrafo, fique atento que esse pode ser um indício de que você está cometendo essa falha argumentativa do empilhamento de ideias. Beleza? O segundo problema é a generalização excessiva. Essa falha argumentativa é uma falha que na hora vocês pensam: ah, eu sei, prof, que eu não posso falar todo mundo, ninguém, todos, sempre, nunca. Porque, de fato, essas palavras são declaradamente generalizantes, né? Ninguém, todo mundo são muito genéricos, sempre, nunca, sempre tem uma exceção, então você não pode utilizar essas palavras. Beleza, mas sabe o que vocês esquecem? Que existem outros termos na língua portuguesa que geram generalizações. E geralmente vocês fazem isso com perfis sociais, com estereótipos. Olha essa frase. Num país em que os políticos obtêm recursos ilicitamente, tal problema acontece, problema X e problema Y, né? Eu coloquei só o fragmento. Qual é o problema desse fragmento? Quando eu digo os políticos obtêm recursos ilicitamente, eu tô dizendo que todos, 100% deles, obtêm recursos ilicitamente. Eu posso garantir que 100% dos políticos fazem isso? Não, eu não tenho como garantir. Se tem uma exceção, e nós cremos que tem alguma exceção, né? Esperamos que tenha alguma exceção, a gente está cometendo uma falha argumentativa, porque nós estamos defendendo uma mentira, porque não são todos. E é justamente o que o artigo definido faz. Ele traz essa generalização. Tanto se eu colocasse o indefinido em vez do definido, eu resolveria o problema. Olha aqui. Num país em que uns, artigo indefinido, políticos obtêm recursos ilicitamente, em vez de os, artigo definido, políticos. Então, reparem que não só as palavras sempre, nunca, ninguém, todo mundo são generalizantes, mas também os artigos definidos cumprem esse papel, alguns pronomes também. Então, fique atento para não perder o seu parágrafo por causa de uma palavra. No caso aqui, de 2 letras, um artigo definido. Beleza? A terceira falha argumentativa, ela é muito comum de acontecer, porque é quando você é muito subjetivo. Lembra por que a gente não pode colocar a primeira pessoa do singular na redação? Justamente porque a primeira pessoa, ela te gera inconscientemente uma liberdade de análise que faz você ser altamente subjetivo. Em vez de você se apegar aos fatos, você acaba se apegando às suas próprias impressões pessoais, que não necessariamente são as melhores. E quando essa subjetividade está em alto nível, muito potencializada, ela gera o que a gente chama de discurso panfletário, que você transforma a sua redação não numa análise crítica da sociedade, mas num discurso político que defende um lado ou outro. Claro que na sua redação você vai ter um posicionamento a defender, mas não vai ter um discurso panfletário, porque o objetivo não é fazer propaganda de algum posicionamento, mas sim convencer o leitor do seu posicionamento. Essa é a diferença de um texto argumentativo, que é um texto persuasivo, que defende um posicionamento, de um texto propagandístico, que é aquele que tem um discurso panfletário, realmente vindo de panfleto, que você está ali querendo vender uma ideia e não convencer com argumentos sólidos. E olha aqui o exemplo que eu trouxe para vocês de um alto nível de subjetividade. Estádios de futebol em confronto fazem repensar a humanidade e seu futuro. É verdade que os estádios de futebol estão em confronto? Sim, é verdade, né? Nós temos muitos problemas com os esportes
Na verdade, não com os esportes, mas com a torcida nos estádios. Isso é um fato. Agora, você vê alguns torcedores começando uma briga no estádio, faz a gente repensar a humanidade e o seu futuro. Na sua opinião pessoal, você que tem um vínculo com o esporte durante toda a sua vida, quando você olha aquilo ali pode ser tão frustrante que você pode perder a esperança na humanidade, já que na sua vida o esporte mudou o seu conceito de cidadania, o seu conceito de humanidade, ele te trouxe para a sociedade, te incluiu, porque o esporte é uma ótima ferramenta de inclusão social. Mas esse fato pontual de torcedores brigando no estádio não geram a consequência da gente repensar a humanidade e seu futuro. Quando você faz isso, você está usando muito a sua subjetividade, a sua experiência de vida, que fez você, especificamente, individualmente, repensar a humanidade. Mas não é uma verdade para todo mundo. Beleza? Então, cuidado. Aqui nós temos, sem usar a primeira pessoa do singular, alto nível de subjetividade. Beleza? Quarta falha argumentativa, falsa analogia, ou seja, uma falsa comparação. Ela é muito comum, por quê? Porque comparar é uma estratégia argumentativa. O problema é que você não pode comparar elementos que são díspares. Como assim, prof? Como assim eu não posso comparar elementos que são díspares? Você não pode utilizar elementos que não são equivalentes, que não são plausíveis de análise. Como assim? Olha o exemplo. Como no Uruguai, a situação dos entorpecentes no Brasil precisa ser revista. O que a gente pode interpretar, inferir que esse argumento quer dizer? Olha, se no Uruguai nós temos, por exemplo, legalização da maconha e deu certo e lá não aumentou o tráfico, não aumentou o nível de pessoas sendo internadas por vício, dependência química, se lá liberou, legalizou e deu certo, vamos repetir no Brasil. Por que eu não posso comparar a situação dos entorpecentes no Uruguai e falar se deu certo lá também vai dar com o Brasil? Por que eu não posso comparar Brasil e Uruguai? Porque eu tenho culturas diferentes, sociedades completamente diferentes. Eu só poderia comparar se fossem culturas semelhantes, mas não são. Por quê? Não é a legalização da maconha ou a legalização do armamento civil que gera vício e dependência ou que gera segurança ou violência. O que gera a dependência ou o que gera a violência é o usuário, é quem está utilizando aquela droga, quem está utilizando aquela arma. Então você não pode comparar elementos como a gente tem aqui no exemplo dos entorpecentes em países diferentes com culturas diferentes. Quando você faz isso, você cai numa falsa analogia que também faz você perder o parágrafo. Beleza? Quinta falha argumentativa, círculo vicioso e redundância. A redundância é justamente quando você diz mais do mesmo. Você acrescenta uma informação igual ao que você acabou de dizer. E o círculo vicioso é basicamente um problema que você não tem solução. Como assim? Olha um exemplo. Os policiais não têm condições seguras de trabalho, já que estão submetidos a perigos cotidianamente. Onde eu tenho aqui a redundância ou o círculo vicioso? Já que estão submetidos a perigos cotidianamente. Gente, pensa comigo, por que os policiais não têm condições seguras de trabalho? Porque essa é a função social deles. A profissão deles é manter a nossa segurança. Para manter a nossa segurança, eles precisam estar em perigo. Concorda? Já ouviram aquela lenda urbana? Que é um cara que está andando numa rua deserta, escura e é assaltado. Aí no quarteirão seguinte, ele olha que numa rua transversal está um carro da polícia, uma viatura. Fala, caraca, eu acabei de ser assaltado ali naquela rua, levaram minha carteira, meu celular. Aí a viatura, né, os policiais falam, realmente, essa rua tem tido muitos casos de assalto. Aí o que foi assaltado diz, então por que vocês não colocam a viatura nessa rua em vez de ficar nessa outra? Aí o policial responde, pô, mas lá tá perigosão. O que essa lenda urbana traz pra gente? Pô, se quem tem que manter a nossa segurança não ficar no local de perigo, não se submeter ao perigo, ele vai perder a função social. Por isso que isso aqui é um círculo vicioso. Porque se eu resolver esse problema e der segurança aos policiais, eles não vão cumprir a função social deles, que é manter a nossa segurança. Então é uma profissão que necessariamente tem que estar em contato com a violência, porque ele precisa justamente conter essa violência, beleza? Então cuidado com o círculo vicioso e a redundância. Ele é difícil de identificar porque ele parece uma frase normal de causa e efeito, mas quando eu tenho essa causa e efeito redundante, né? Quando o dado precedente é igual à causa ou o dado posterior é igual à causa apresentada, eu vou ter um círculo vicioso ou uma redundância. Cuidado com ele, beleza? A sexta falha argumentativa que eu trouxe para vocês são as noções semi-formalizadas.
E por que nós temos tantas redações com afirmações incoerentes? Porque vocês já ouviram falar naquele termo, conhecem mais ou menos, mas não conhecem a fundo. Então, quando vocês têm um conhecimento superficial de termos técnicos ou termos densos na análise teórica daquela área acadêmica, você tem que tomar cuidado na hora de usar, porque senão você pode gerar uma falha argumentativa. Olha esse exemplo. Censurar é um retrocesso, quase assumir um comunismo. Qual é o termo que está sendo utilizado aqui como uma noção semi-formalizada? Comunismo. Por quê? Tem uma relação, a gente consegue estabelecer um raciocínio lógico, né? Uma linha lógica entre censurar, né, a censura e o comunismo. Existe, a gente consegue estabelecer, mas quando você afirma isso categoricamente, você está limitando uma ideologia política a algo muito específico, né? É o que a gente chama de manipular uma informação. Você manipulou um conceito para que ele se encaixasse na sua argumentação, já que você não tinha uma outra fundamentação melhor. Então, quando você não tem conhecimento profundo de um termo, você pode cair nesse erro. Como você soluciona isso? Pesquisa. Antes de fazer uma afirmação categórica, você precisa pesquisar todos aqueles termos que você sabe que são densos, que são complexos, que geram estudo nas áreas acadêmicas, para que vocês não cometam essa falha argumentativa. Tranquilo? Podemos, então, ir para o nosso tema, os entraves éticos por trás da pirataria no Brasil? Eu já tô rindo porque esse tema é polêmico. Por isso que a palavra-chave é entraves. Quando eu falo de entraves éticos, é porque justamente eu tenho uma polaridade. Eu tenho um aspecto, um argumento positivo, favorável, né, à pirataria, e um argumento negativo, desfavorável à pirataria. Gera esse entrave ético, né? Até que ponto eu posso utilizar a pirataria como acesso ao conhecimento e até que ponto a pirataria só legitima uma violência estrutural. Então, realmente é um entrave ético. É realmente uma questão, uma dicotomia que a gente tem aqui. Para começarmos a nossa discussão, precisamos contextualizar. E eu trouxe aqui algumas possibilidades. A primeira dela é você definir pirataria, né? Da onde veio pirataria? E veio justamente de piratas, né? Porque o que era um navio pirata? Era justamente uma embarcação que tinha pessoas que não eram donas dos objetos e roubavam as outras embarcações, roubavam itens de outras pessoas. Então a pirataria vem justamente dos piratas mesmo. Então você poderia fazer essa contextualização definindo pirataria. Repare que a definição da origem do termo pirataria já mostra que é algo negativo. Então repare nisso na hora de você elaborar sua tese, o seu posicionamento. Você pode defender qualquer posicionamento, mas a seleção de informações não podem ser contraditórias. Elas precisam ratificar o que você diz e não retificar. Tudo bem? Uma outra possibilidade de argumentação, ou melhor, de contextualização, é você dizer que o Brasil é o quarto país que mais consome produto ilegal no mundo. Então mostra que realmente precisamos discutir esse consumo de produto ilegal, quais são as causas desse consumo e quais são as consequências, né, desse consumo. E por fim eu trouxe também esse documentário, a Remix Manifesto, né, que fala como que as sociedades exploram diferentes modelos de pirataria, né, de consumo ilegal. E repare no final desse documentário, dessa sinopse que eu trouxe para vocês, e na livre circulação de conhecimento. Aqui deixa claro o nosso entrave ético. Até que ponto a pirataria é você burlar a lei e até que ponto a pirataria é uma militância pelo livre acesso ao conhecimento. Beleza? Então reparem que essa contextualização é uma contextualização que te dá mais margem para você defender a pirataria do que a definição de pirataria. Agora vamos fazer a nossa análise um pouco mais densa e complexa desse tema. O argumento 1 que eu trouxe para vocês é a pirataria digital, né? Para a gente poder pensar num aspecto da pirataria muito atual. E assim como qualquer outra pirataria, a grande causa para o consumo dela é o preço acessível. No caso da pirataria digital, tem até produtos que são 0800, que você consegue fazer download, que você baixa ilegalmente e não tem custo nenhum aparente para você. Agora, qual é o grande problema de você consumir a pirataria? Porque pensa comigo, se a causa para o consumo de pirataria é o preço acessível, significa que o público que consome produto pirata é um público que não tem condições econômicas favoráveis, ou seja, tem as classes mais baixas, as sociedades mais marginalizadas.
Beleza? Então a pessoa pensa, eu sou marginalizado, eu não tenho uma situação socioeconômica, mas eu quero ter o direito de assistir esse filme, esse entretenimento, já que vai cooperar para minha bagagem cultural. Então, olhando desse aspecto, parece que é um argumento válido. Quero ter acesso ao conhecimento e eu tenho direito a esse acesso, então como eu não posso custear o acesso, eu vou burlar o acesso. Faz sentido? Faz. Qual é o problema? Porque é uma análise superficial dos fatos. Porque pensa comigo, se essa pessoa está comprando esse produto, né, ou consumindo um produto pirata, porque não tem condições de custear, significa que ela precisa de ascensão social, ela precisa de acesso à saúde, à educação, à segurança, para que ela possa sair daquela situação de marginalização e entrar numa situação em que ela seja capaz não só de consumir um produto, mas também de custear esse produto. E qual é a grande consequência da gente financiar a pirataria? Eu diminuo a arrecadação de impostos e eu não crio empregos formais. Como assim, prof? Quando um produto é pirata, significa que aquele produto não paga nenhum tipo de imposto. É por isso, inclusive, que ele é mais barato. E pensa comigo, se essa pessoa que consome esse produto porque é barato, precisa de ascensão social, significa que ela usufrui de vários benefícios governamentais, né? Ela necessariamente, ou melhor, muito provavelmente utiliza o Sistema Único de Saúde, ela utiliza as escolas e universidades públicas, ela utiliza programas assistencialistas do governo. Então, quando eu financio a pirataria, eu diminuo a arrecadação de impostos que poderia ser revertida justamente para fazer esse povo ter uma ascensão social, a ponto de ele não precisar mais burlar a lei, mas que ele possa conseguir custear o seu acesso ao conhecimento. Então, não arrecadar imposto gera um problema a longo prazo muito maior. Lembra por que a pobreza cíclica se instala? Porque eu não tenho acesso à educação que faça a pessoa sair daquele local. E a partir do momento que ela financia a pirataria e deixa de receber benefícios governamentais por causa da não arrecadação de impostos, ela está utilizando a pirataria como medida paliativa, uma medida imediatista que a longo prazo vai gerar problemas para ela. E uma prova individual que nós vamos ter problemas é a não geração de empregos formais. Porque, gente, pensa comigo, por que uma roupa pirata, uma blusa, um boné, um objeto pirata é tão barato? Não é só porque só não paga imposto, porque eu tenho uma mão de obra barata, desqualificada, eu tenho trabalho infantil, eu tenho trabalho análogo à escravidão. Então, todos esses empregos que poderiam ser empregos formais, se a gente transformasse essa produção de roupas ilegal em uma produção de roupa legal, poderia dar acesso a um trabalho e a um salário digno a justamente essa população que custeia a pirataria, que faz a manutenção da pirataria. Então repare que quando eu falo de medida paliativa, cuidado, a medida paliativa é uma medida imediatista que a longo prazo sempre gera problema. E é por isso que a pirataria precisa ser combatida, para que os problemas de longo prazo sejam solucionados. Como que você prova essa argumentação? Trouxe aqui alguns dados. Primeiro, em 6 meses, o Brasil deixa de arrecadar 721 milhões de impostos só por causa da pirataria de filmes. Lembra que o argumento aqui é pirataria digital? Só na pirataria de filmes, fora todos os outros tipos de pirataria. Imagina esses milhões em impostos revertidos em educação, revertidos no mercado de trabalho, na economia, na saúde, para dar ascensão social para que as pessoas não precisem mais da pirataria como acesso ao conhecimento, como acesso ao entretenimento e ao lazer. Pensem nisso. Agora, outra forma de fundamentar já que é pirataria digital. Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Nós tivemos nos sites de pirataria 1,7 bilhão de acessos em um ano, beleza? Só que esse número de acessos é 8 vezes maior do que o acesso ao Netflix. Então, olha, quantas pessoas têm acesso ao Netflix? Agora multiplique isso por 8 e pensa que essa multiplicação por 8 é quem tem acesso a produtos piratas na pirataria digital. Então percebam como esse problema é grande, tanto que na contextualização a gente falou, o Brasil é o 4º maior consumidor de produto ilegal no mundo. Então é importante a gente pensar sobre isso. E assim a gente pode trazer outras fundamentações ainda para o argumento 1. Primeiro, fundamentação com dados, que foi o que eu falei para vocês. Lembra do preço acessível? Lembra da pobreza cíclica?
O consumo de produtos pirata no Brasil, que é a pesquisa, mostra que a maioria dos piratas pertence às classes D e E, ou seja, são as classes menos favorecidas que consomem mais pirataria e fazem assim a manutenção da sua pobreza cíclica, beleza? E por fim, a sua fundamentação transdisciplinar que não poderia faltar, que é a indústria cultural de Adorno Horkheimer. Por quê? Por que é tão caro o acesso ao conhecimento? Por que é tão caro o acesso ao entretenimento? Justamente porque a indústria cultural produz, transforma os bens culturais em bens de consumo, em bens de lucratividade. Então, o acesso ao cinema, que deveria ser algo democrático, e quando o cinema surgiu, era muito democrático, nós tínhamos vários cinemas comunitários, várias sessões de cinema baratíssimas, hoje virou um objeto de lucro. Então os ingressos para o cinema são muito mais caros, para os teatros, para os museus muito maiores. Então a gente tem aí a indústria cultural que faz justamente o preço ser muito maior e muito menos acessível às classes D e E, que são justamente aquelas que consomem mais pirataria. Beleza, agora sim a gente pode terminar o nosso primeiro argumento e pode partir para o segundo argumento, que tem muito a ver com o Brasil, que é a biopirataria. É a pirataria de recursos naturais, de cultura local. E por que será que o Brasil tem tanta biopirataria? Porque o Brasil é o número 1 do mundo em recursos naturais. Então isso atrai muito a biopirataria. 70% da biodiversidade do planeta está na Amazônia. Nós temos um ambiente muito plural na Amazônia. Então são atrativos que geram a biopirataria no Brasil. E qual é a grande consequência dessa biopirataria? Nós temos perda da diversidade, porque tem o roubo daquela diversidade, ameaça de espécie, risco de contaminação biológica, quando a gente fala, pensa na Revolução Cultural, quando a gente teve a transformação química, e metabólica das plantas para poder ter uma produção maior. Quando eu posso ter esses testes e uma contaminação biológica que pode gerar pragas, que pode gerar a desertificação. Então nós temos também essa possibilidade, fora o risco de extinção de espécies que já estão em risco de extinção, e com a biopirataria isso só aumenta o ritmo dessa extinção, beleza? Uma fundamentação que você pode trazer é que a biopirataria fere a Convenção sobre Diversidade Biológica estabelecida na ECO 92, que aconteceu justamente aonde? No Brasil. Outra forma é você fazer uma alusão histórica, dizendo que a nossa primeira biopirataria foi a biopirataria de pau-brasil, quando na colonização eles justamente retiravam o pau-brasil e utilizavam de maneira ilegal, já que não nos pagavam os benefícios de produzir, de ter o pau-brasil, e utilizavam como matéria de exportação e lucratividade. Outra forma de você fundamentar a biopirataria é com esse dado, beleza? A Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres diz que aproximadamente 38 milhões de animais da Amazônia, Mata Atlântica, das planícies inundadas no Pantanal e na região semiárida do Nordeste são capturados e vendidos ilegalmente e que rende cerca de $1 bilhão por ano. Então reparem que nós temos também, assim como na pirataria, na biopirataria também temos um déficit econômico, porque nós estamos perdendo $1 bilhão por ano, fora todos os milhões de reais com a biopirataria digital, com a pirataria digital, beleza? E por fim, um exemplo que eu não sei se vocês já repararam, mas o filme Rio fala justamente da biopirataria da arara azul, e é por isso que ele fica fugindo, passando pelo cenário do Rio de Janeiro, dessa biopirataria que justamente ameaça a espécie da arara azul. E assim a gente termina o nosso segundo argumento e já pode solucionar os problemas. Como que a gente pode solucionar a pirataria digital? Com o Poder Legislativo aumentando a pena da pirataria, porque hoje de 1 a 3 meses de prisão. Então é só pensar assim, vale a pena eu produzir esse produto pirata, porque se eu for preso em tão pouco tempo e o lucro que eu vou ganhar imediato é tão grande que realmente faz uma conta parecer que é a melhor opção. Lembrando, medidas paliativas nunca são as melhores opções, as de longo prazo são as melhores opções. Outra forma de você solucionar agora o problema da biopirataria, e não mais da pirataria digital, é o IBAMA e a Polícia Federal aumentarem os postos de fiscalização, Porque pensa comigo, se eu tenho uma biopirataria que é majoritariamente internacional, significa que ele tem que sair daqui de algum jeito, e geralmente pelos aeroportos. E o nosso posto de fiscalização, num país de dimensões continentais como o Brasil, é em Brasília. Ou seja, se eu passar por qualquer outro aeroporto, é muito provável que eu consiga fazer essa
esse tráfico de animais, esse tráfico de biopirataria, né, essa produção de biopirataria de maneira muito mais fácil, já que a fiscalização do IBAMA está basicamente em Brasília. Então você pode justamente sugerir o aumento dos postos de fiscalização. Beleza? Conseguiram entender porque o tema é entraves éticos por trás da pirataria? Porque nós temos argumentos favoráveis à pirataria, mas que são imediatistas, e argumentos desfavoráveis à pirataria, mas que só funcionam a longo prazo. Então, pense bem na hora de escrever a sua redação e definir o seu posicionamento. Até semana que vem.